Olá, sejam muito bem-vindos a este canal do YouTube Gestão Descomplicada. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Baldassi, mentora de gestão de clínicas para profissionais da saúde e da estética, e eu já tive no caos da rotina do consultório. Sim, eu sou proprietária de uma clínica odontológica especializada no atendimento odontológico infantil há mais de 15 anos, e eu já estive envolvida no caos da clínica, apenas apagando incêndios. Até que entendi que eu precisava de processos, eu precisava de estrutura, de gestão para crescer. Então, com ferramentas simples, mas estratégicas, eu faturei mais de 500 mil no ano passado e agora eu ensino exatamente este caminho. Eu tenho um curso, a Comunidade de Gestão Descomplicada Baldaça, um curso prático que te ensina como sair do operacional, como transformar a sua clínica e o seu consultório, e também esta planilha, planilha de precificação descomplicada. Então, vamos conversar sobre a planilha hoje. Inclusive, eu fiz uma aula dia 26 de março explicando sobre essa planilha, e é essa planilha que eu quero deixar aqui para vocês, para mostrar, para desmistificar, descomplicar este assunto tão tabu para os profissionais da saúde, né? Que deveria ser matéria de faculdade. Precificação. Por que que é tão complicado falar de precificação? Por que que é um tabu? Por que que todo mundo pega a tabela de amiguinho? Por que que cada um cobra baseado no concorrente e ninguém faz a sua própria tabela, a sua própria planilha, a sua própria precificação? Então, eu vim aqui conversar com vocês sobre isso. Então, dessa planilha, a gente vai usar a aba precificação para a gente conversar. Quando a gente começa a falar sobre precificação, todo mundo precisa entender uma coisa: a base da precificação está aqui, nos nossos custos. Então, quando a gente fala de precificação, a gente tem que entender que o que compõe o nosso preço é o valor da nossa hora clínica. E o que que seria? Os nossos custos fixos, mais os nossos custos variáveis, dividido pelo número de horas que a gente trabalha no mês. Então, vamos começar a pensar em custo fixo. Quando a gente fala de custo fixo, do que a gente está falando? A gente está falando de secretária, de aluguel, condomínio, materiais de consumo da clínica, do consultório, material de limpeza, contador, faxineira, tudo que você paga mensalmente para o seu consultório funcionar, certo? E aí, aqui na planilha de custo fixo, eu também gosto de deixar valores de água e luz. Por quê? Eu gosto de trabalhar com média. Porque essa planilha, a gente faz ela uma vez e depois a gente precisa rever entre 3 e 4 meses, porque tem alguns ajustes de valores, algumas coisas que sobem, algumas coisas que a gente negocia. Então, eu sugiro que a cada 3, 4 meses a gente revise essa planilha. Por isso que água e luz eu gosto de trabalhar com uma média dos últimos 12 meses. Ah, mas eu só tenho uma clínica, um consultório aberto há 3 a 4 meses. Não tem problema, faz uma média das últimas 3 contas e conforme você vai tendo mais meses para fazer essa média, você vai colocando, certo? E aqui eu também coloco o Prolabore. O que seria o Prolabore? Seria um salário que você se pagaria todos os meses, tá? Então, eu também gosto de deixar aqui. Então, você vai fazer um levantamento de todos os custos que você tem para manter o seu consultório, a sua clínica aberta. E aqui de custo variável, por exemplo, algum colaborador que você paga, algum conserto, porque a gente não faz conserto todos os meses, algum material específico que você compra, alguma campanha que você faz, e aí você entrega algo específico naquela campanha, algum brinde. Então, esses seriam os custos variáveis. Então, aqui eu vou colocar valores aleatórios, só para a gente entender como que funciona esse custo, tá? Vou deixar aqui com valores que não são verdadeiros, tá? Só para a gente conseguir entender aqui como que a gente faz esse cálculo. Deixa eu dar agora de 10 mil. Vamos colocar aqui conserto que você tem uma média de R$ 80 por mês e com R$ 6.000 com um colaborador. Pronto. Aqui a gente chegou no valor de hora clínica. E aí, o que que muda?
quantas horas você trabalha por dia? Ah, eu trabalho 8. Não, eu trabalho 6, eu trabalho 5, eu trabalho 10. Então, aqui é o número de horas que você trabalha por dia. E aqui o número de dias que você trabalha no mês. Ah, eu trabalho 25 dias no mês. Não, eu trabalho 22 dias no mês. Trabalho durante 8 horas por dia e 25 dias no mês. Porque o que que compõe isso? Vocês veem que conforme eu vou mudando, por exemplo, se eu mudar aqui para 6, muda o valor da hora clínica. Porque o que que seria isso? Esse valor aqui que a gente chegou de R$ 110,20, ele significa o quê? Que se eu trabalhar durante 6 horas, durante 25 dias, e receber R$ 110,20, eu vou pagar todos esses meus custos, certo? Então, hora clínica, esse valor é o que a gente tem que receber pelas nossas horas trabalhadas para pagar os nossos custos, ponto, para a gente não sair do lugar. E era isso que acontecia comigo. Era o que eu ganhava apenas para pagar custo. Eu trabalhava para cobrir conta, trabalhava para cobrir conta, e não sobrava dinheiro no caixa. Com isso, você não prospera, você não aumenta seu lucro, você não tem um caixa sobrando no seu consultório, você não vai para frente. Então, é muito importante entender o valor da sua hora clínica e a importância dela ser calculada fiel ao seu negócio, à sua clínica, ao seu consultório, ao seu salão, e não baseado no valor do coleguinha, da concorrência ou do amigo, porque você não sabe quais são os custos que a outra pessoa tem. E aí você vai precificar baseado nos custos de uma outra pessoa, e aí você não está fadado ao sucesso, pelo contrário, tá? Com o tempo, a conta vem e a conta é alta. Então, isso que é o valor de hora clínica. É você somar novamente custo fixo mais custo variável dividido pelo número de horas trabalhadas no mês. Ótimo. A partir daqui, a gente já consegue começar a precificar, tá? Chegou nesse valor de hora clínica, para onde a gente vai? Como que a gente começa a compor o nosso preço, tá? Alguns procedimentos que a gente realiza no nosso consultório, na nossa clínica, são procedimentos específicos, que aquele material, ele não está incluído no custo de material que a gente já paga todos os meses. Por exemplo, uma restauração, eu sou dentista e é uma restauração que eu vou usar específico naquele procedimento, naquele dente, então eu não compro todos os meses essa resina. Ah, eu sou esteticista e vou fazer um procedimento com um material que eu não compro todos os meses para usar em todas as clientes, é específico para aquele procedimento. Ah, eu tenho um salão e é um material que eu vou usar específico para aquela cliente, eu não compro todos os meses. Então, se tem algo assim que vocês fazem, a gente coloca aqui, nessa coluna. Por quê? Vamos supor que vai ser um Botox, só para vocês entenderem o conceito. E aí, o Botox custa R$ 2.000 e eu consigo fazer 5 aplicações, tá? Custa R$ 2.000 uma caixinha de Botox e eu consigo fazer 5 aplicações. Isso significa que cada aplicação de Botox me custa R$ 400, certo? Então, o valor fracionado é isso. É algum material específico que vocês usam, por exemplo, para uma restauração, uma resina específica, um adesivo específico, uma broca de polimento específica para fazer, é um tratamento de canal, algum material específico para fazer aquele tratamento de canal. Ah, é um procedimento estético, é algum material específico para esse procedimento estético. Então, você pega o valor total e aí você vê, quanto você consegue fazer, por exemplo, Botox, quantas aplicações? Restauração, quantas restaurações? Quase sempre, quando a gente vai no lugar que a gente compra, né, numa dental ou numa casa de material que a gente compra esses materiais, na descrição vem a quantidade que a gente consegue utilizar daquele produto. Então, a gente consegue ter essa média e fazer a divisão, tá? Para saber mais ou menos quanto a gente consegue usar. Ah, é uma resina e não está especificado na resina, por exemplo, para dentista, quantas restaurações eu consigo fazer, um tubinho que tem mais ou menos 3,84 gramas. Ah, vamos supor que eu consiga fazer 10 restaurações? Começa calculando com 10 restaurações, vai usando e vai contando quantas restaurações vocês conseguem fazer. Aí vocês vão ter um valor um pouco mais fiel, de quantas realmente vocês conseguem fazer, certo? Então, isso que seria o valor fracionado. Então, a gente vem daí para a precificação. Então, como que a gente vai começar a compor o nosso preço? Como que a gente começa a construir o nosso preço? Então, vamos supor que aqui realmente eu vá realizar um Botox, tá? Só um exemplo.
Então, vocês percebem que nessa planilha aqui, que eu desenvolvi, quando eu escrevo a palavra Botox, automaticamente ele puxa aquele valor, que seria o valor fracionado que fica aqui. Então, aparece aqui. Então, vamos supor que é um preenchimento que vai ser realizado, é um Botox que vai ser realizado, e aí eu vou usar 2 unidades de Botox. Já muda o valor. Ah, não, eu não vou usar 2, eu vou usar 1. Ah, muda o valor, certo? Então, só para vocês entenderem isso. Aí aqui, outro fator que vai compor o nosso preço é o tempo. Em quanto tempo eu vou realizar esse procedimento? Ah, eu realizo uma consulta inicial de 30 minutos, eu cobro, por exemplo, o valor total. Só que eu realizo uma consulta inicial de 30 minutos, 1 hora de procedimento e mais 30 minutos no final. Ah, o total são 2 horas, então aqui eu vou colocar 120 minutos. Ah, não, é só 1 hora, 30 minutos de conversa e 30 minutos para aplicar o procedimento. Opa, eu coloco aqui 60 minutos. Por quê? Todas as vezes, agora aparece o nome, todas as vezes que a gente mexe no fator tempo, a gente mexe no fator preço. Tanto que a gente sabe o valor de 1 hora clínica. Se for feito em 30 minutos, vai ser um preço. Se for feito em 1 hora, é um preço. Em 1 hora e meia, em 2 horas, em 3 horas. Então, a gente tem que saber o tempo que a gente leva para realizar esse procedimento. Então, aqui, a gente tem o que a gente gastaria de material e o tempo para realizar esse procedimento. Aí acabou aqui o que a gente usa para compor o nosso preço final, que a gente vai passar para o nosso cliente? Não, a gente ainda tem que acrescentar outras coisas, porque o preço, o que que seria? É o valor da nossa área clínica, que a gente acrescenta algum material específico que a gente tem, a gente acrescenta a taxa de cartão, a taxa de imposto e uma margem de lucro. Aí sim a gente vai compor o valor final, que a gente vai repassar para o nosso cliente. Então, aqui a gente entra com o valor da taxa de cartão. Vamos supor que esse procedimento é um procedimento que sempre que as pessoas fazem, elas dividem em 5 vezes e a taxa do cartão de 5 vezes é de 12%. Então, coloco aqui 12%. Ah, mas nem sempre todos os meus pacientes dividem em 5 vezes, às vezes eles dividem em 3. Mas qual que é a maioria? Porque a gente sempre vai colocar a taxa da maioria. Por quê? Se aquele cliente divide no que a maioria faz, está dentro do seu preço. Se dividir em menos vezes, você aumenta seu lucro, certo? Então é isso. Aí você também tem que acrescentar a taxa de imposto. Você é pessoa física, você é pessoa jurídica. Pessoa física tem uma taxa de imposto, pessoa jurídica tem outra taxa de imposto. Você emite nota fiscal, você emite um recibo. Qual é o valor de imposto que você está pagando? Pergunte para o seu contador, tire essa dúvida. Porque você tem que acrescentar isso no seu preço. Por quê? Porque é algo que você paga depois. Então, se você paga, sai do seu bolso. Se você não cobrou do seu cliente, você está pagando o imposto por ele. Então, aqui a gente coloca a nossa taxa de imposto. Aqui eu vou colocar 11%, tá? Com isso, a gente chegou no valor final de custo de procedimento. Por que que eu falo custo? Porque se você cobra, por exemplo, por um Botox, nessa realidade que a gente colocou aqui desses números, o valor de R$ 627,55, o que que você está fazendo? Você está apenas cobrindo os seus custos. Você está cobrindo os seus custos de hora clínica, todos os seus custos fixos, mais os custos variáveis, mais aquele prolabore que você definiu que você ganharia por mês, mais a taxa de cartão e mais a taxa de imposto. Ponto. Você não vai sair disso. Você não vai conseguir nunca aumentar o seu prolabore. Você não vai conseguir nunca tirar além do que aquilo que você estabeleceu. Por quê? Porque não vai entrar a mais no seu consultório, na sua clínica. E ainda você corre um risco que, se você aumenta algum valor, se aumenta alguma coisa, você ainda começa a pagar para trabalhar. Então, até aqui, a gente sabe o que compõe o nosso preço apenas para cobrir custos. Até aqui, a gente fica no 0 a 0, a gente não cresce. Vocês não vão para frente. Eu não ia para frente no meu consultório enquanto eu não entendi que o problema está a partir daqui. Então, daqui para frente que a gente começa a realmente ganhar dinheiro. Então, aqui a gente vai colocando a margem de lucro. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui uma margem de lucro de 45%. E qual que é outra coisa que eu quero que vocês atentem? Quando a gente coloca essa margem de lucro, a gente vem para o valor final de R$ 909,94. Só que se vocês olharem, vou cobrar R$ 900. Você está ganhando R$ 900 livre para você? Não. Por quê? Qual foi o custo? Esse daqui.
R$ 627,55. Ou seja, de margem mesmo de lucro do que sobrou para o caixa da clínica, para o caixa do consultório, depois que você pagou tudo que você precisava pagar, foi o valor de R$ 282,40. Então, é a partir desse valor que você vai começar a ter um dinheiro no caixa, que você vai começar a ter mais dinheiro que vai poder te levar para outro patamar, que você vai poder juntar dinheiro para comprar um outro equipamento que você queira para sua clínica, que você vai começar a ter dinheiro para tirar mais dinheiro do consultório do que somente aquele prolabore que você tira, para aumentar os seus ganhos. Então, é a partir daqui que o jogo começa a mudar, que você começa a ir para o faturamento de outro patamar, você começa a subir a escadinha do faturamento. É pensando a partir dessa coluna. E outra coisa que é para vocês ficarem atentos, aqui é a coluna de desconto. Muitos pacientes pedem desconto para pagar à vista. Será que você está dando um desconto que está te fazendo ter lucro ou prejuízo? Lembrem-se sempre que quando você dá desconto, você tira da sua margem de lucro. Então, vamos supor que você dá 20% de desconto. Tá vendo que ficou vermelhinho? Olha o valor que vocês deram de desconto. Quase metade do lucro foi embora. Então, quando a gente fala de precificação, a gente tem que se atentar a todos esses fatores, porque é muito fácil, é muito simples se perder, né, aqui e começar a cobrar aquém do que deveríamos cobrar. E quando a gente cobra aquém do que a gente deveria cobrar, a gente começa a ter prejuízo e a gente não cresce, a gente não sobe a escadinha do faturamento, a gente não vai para outro patamar, a gente não sobe de nível. Então, tem que prestar muita atenção quando vai precificar para isso aqui. Vou fazer só mais um exemplo para vocês verem, tá? De um outro procedimento. Vou até escrever aqui, procedimento, para não puxar sardinha para ninguém, tá? E aí aqui não teria material, mas é algo que a gente faz em 30 minutos, vamos supor. Opa, mudou o valor da hora clínica, tá vendo? Metade. Aí aqui é uma margem de taxa de cartão de 5%, a taxa de imposto continua igual, e eu vou aumentar a margem de lucro, vou colocar 90%. Então aqui a gente tem um outro cenário, que a gente tem aqui de custo final, que a gente poderia vender R$ 121,44, mas a gente tem o seguinte, que de custo para a gente, R$ 63. Se a gente cobra 121, a gente começa a ter de lucro R$ 57. E é sempre essa faixinha aqui de lucro que vai mostrar para a gente para qual degrau da escadinha a gente vai. Se a gente vai ficar ali no primeiro degrau do faturamento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. O céu é o limite. Eu não sei o quanto você quer faturar. Eu não sei se você, onde você quer chegar, qual a meta que você estabeleceu para sua clínica. Então, por isso que é muito importante pensar na margem de lucro e levar em conta todos esses fatores na hora de precificar. E quando a gente entende isso, a gente também consegue colocar as nossas metas mais realistas no papel, saber qual procedimento a gente vai olhar com mais carinho para aumentar o nosso faturamento, certo? Mas isso fica para uma outra aula. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir lá no Instagram me chamar, me mandar direct. Lá também tem um link para vocês adquirirem essa planilha do workshop da precificação descomplicada. Também tem o link do curso Gestão Descomplicada para vocês darem o próximo passo. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição para vocês conversarem comigo, tirar as dúvidas sobre precificação. Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso não é um tabu e isso precisa ser bem feito.